Era uma manhã chuvosa em Seul, quando Kim Hae-ran acordou mais cedo do que o habitual. O som da água escorrendo pelos beirais da janela trazia lembranças distantes. Já fazia tempo que ela não pensava no passado, mas ultimamente algo no fundo do seu coração parecia inquieto. Ela se levantou da cama, calçou as pantufas e caminhou lentamente até a cozinha. O apartamento era silencioso, como sempre, e o cheiro de chá de cevada recém-preparado a fazia sentir-se em casa. Com os anos, Hae-ran se tornara uma mulher reservada. Viúva desde os 30 e poucos anos, ela dedicou sua vida a criar seu único filho, Jun-seok. Sem luxos, sem ajudas, sem atalhos. Trabalhou como doméstica, vendedora, cozinheira em restaurante escolar e até como motorista de aplicativo nos finais de semana. Cada centavo que ganhava era convertido em educação para o filho. Ela acreditava profundamente que o conhecimento seria o caminho para quebrar o ciclo de dificuldades. Jun-seok não decepcionou. Desde pequeno mostrava-se diferente. Era disciplinado, empático, curioso. Quando criança, vendia doces na frente da escola para ajudar nas contas. Na adolescência, conquistou bolsas de estudos, aprendeu inglês sozinho e desenvolveu aplicativos simples que chamaram a atenção de investidores. Aos 24 anos, ele fundou uma startup que em poucos anos se transformou em um verdadeiro império tecnológico. Agora, aos 32, era um dos CEOs mais jovens e influentes da Coreia do Sul. Apesar de todo o sucesso, Jun-seok nunca se afastou da mãe. Visitava com frequência, jantavam juntos quase todos os fins de semana e não tomava decisões importantes sem antes ouvir sua opinião. Ainda assim, havia uma área da vida do filho que deixava Hae-ran apreensiva: seus relacionamentos amorosos. Ao longo dos anos, ela viu o filho se envolver com mulheres lindas, inteligentes e muitas vezes vazias. Algumas só queriam aparecer nas redes sociais, outras se interessavam pelos contatos que ele tinha. Poucas pareciam realmente interessadas em conhecer o homem por trás do empresário. E nenhuma durou o suficiente para que Hae-ran se sentisse confortável em chamá-las de Nora. Até que numa noite qualquer, Jun-seok chegou com um brilho diferente no olhar. Contou que havia conhecido alguém especial. O nome dela era Yumi, artista plástica, professora de pintura para crianças em uma escola pública. Tinham se conhecido por acaso em uma cafeteria. Ela não fazia ideia de quem ele era, e isso para ele era um alívio. Conversaram sobre arte, infância, cinema clássico, e pela primeira vez em muito tempo, Jun-seok se sentiu visto. A mãe ouviu tudo em silêncio. Observava o entusiasmo do filho com certa distância emocional. Já havia visto aquele tipo de empolgação antes. Mas também sabia que os olhos dele não mentiam. Havia ali algo diferente. "Você vai gostar dela, Oma", disse Jun-seok com um sorriso. "Quero que vocês se conheçam." E foi aí que uma ideia começou a se formar na mente de Hae-ran. Uma ideia ousada, talvez até um pouco cruel, mas necessária. Ela queria conhecer a verdadeira Yumi. Não a namorada encantadora apresentada em um restaurante elegante, mas a mulher por trás dos elogios. Queria saber se Yumi era sincera, se era humilde, se seria capaz de amar Jun-seok sem saber da fortuna que o cercava. Em outras palavras, ela queria testar o coração daquela moça. No dia combinado para o encontro, Hae-ran vestiu roupas simples, sem maquiagem, cabelo preso em um coque baixo. Foi de ônibus até o bairro onde morava, desceu alguns quarteirões antes e caminhou o restante do percurso. Marcou de encontrar o casal em um pequeno restaurante tradicional, longe dos holofotes. Quando chegou, viu Jun-seok já esperando na porta, ao lado de uma jovem de aparência delicada e sorriso tímido. "Oma, esta é Yumi", disse ele, orgulhoso. "É um prazer conhecê-la, Sra. Kim", disse Yumi, curvando-se em um cumprimento respeitoso. Durante o jantar, Hae-ran observou cada gesto, cada resposta. Yumi era gentil, fazia perguntas com real interesse, elogiava comida simples, ria com naturalidade. Quando o garçom acidentalmente deixou cair um copo, ela rapidamente se levantou para ajudar a limpar. Esses pequenos gestos chamaram a atenção da mãe, mas ainda assim não era o suficiente. Era fácil ser agradável em uma noite. O verdadeiro caráter se revela no cotidiano. "Você gostaria de passar uns dias comigo, Yumi?", perguntou Hae-ran subitamente. "Só nós duas, para nos conhecermos melhor." Yumi pareceu surpresa, mas aceitou de imediato. "Será uma honra." Jun-seok ficou apreensivo, mas não quis contrariar a mãe. Na semana seguinte, Yumi chegou com uma mochila nas costas, usando jeans e uma camiseta simples. Hae-ran havia preparado tudo. O apartamento em que a receberia era pequeno, antigo, com móveis modestos.
Nada ali denunciava que ela era mãe de um bilionário. Contaria a Yumi que vivia sozinha, sustentada por um pequeno auxílio do governo e vendia pães caseiros para complementar a renda. Durante os primeiros dias, Hairan observou tudo. Yumi acordava cedo, ajudava na cozinha, lavava louça sem ser solicitada e nunca se queixava. Quando Hairan fingia dores nas costas para ver se a moça se ofereceria a ajudar, Yumi logo se colocava à disposição, com massagem, chá e preocupação sincera. No mercado, quando o carrinho da senhora travou, foi Yumi quem se ajoelhou no chão para verificar a roda, sem se importar com a multidão ao redor. Mais do que isso, Yumi escutava. Sentava-se com Hairan para tomar chá e ouvir suas histórias. Chorou quando a senhora contou sobre a morte do marido. Riu quando ouviu falar das traquinagens de Jun Seok na infância. Aos poucos, entre bolinhos de arroz e confissões silenciosas, nasceu uma conexão real entre elas. Certa noite, depois do jantar, Hairan decidiu testar ainda mais a jovem. Disse que o filho era apenas um funcionário de escritório com salário médio, sem ambições de crescimento. Que não possuía carro nem casa própria. Eu sei, disse Yumi calmamente. E nada disso importa para mim. Hairan se espantou. Como assim sabe? Porque ele me contou. E se não tivesse contado, eu teria descoberto. Não pelos bens, mas pela simplicidade com que ele fala da vida. Ele não tenta me impressionar, senhora Kim. E isso para mim já é uma riqueza. A resposta foi como um sopro no coração da senhora. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu em paz. No último dia de convivência, Hairan acordou cedo e preparou um café da manhã especial. Pães, frutas, mingau doce, chá perfumado. Quando Yumi se levantou, notou algo diferente. A mesa estava posta com mais capricho, e Hairan usava uma roupa elegante, diferente do habitual. Yumiya, eu preciso te contar uma coisa. E contou. Contou tudo. Sobre quem era, sobre o império do filho, sobre o teste silencioso que havia aplicado. Esperava encontrar raiva, frustração, decepção. Mas Yumi apenas respirou fundo e sorriu. A senhora me testou, com amor, e por mais estranho que pareça, eu entendo. Se fosse meu filho, eu também faria o mesmo. A resposta emocionou Hairan de um jeito que ela não esperava. Abraçou a jovem com força, como se estivesse acolhendo não uma visita, mas uma filha que sempre estivera destinada a chegar. Meses depois, Jun Seok pediu Yumi em casamento. Foi um momento simples, em uma tarde de outono, num campo aberto, onde as folhas douradas dançavam ao vento. Ela disse sim, com lágrimas nos olhos. E ao fundo, Hairan observava em silêncio, com um sorriso de quem, enfim, encontrara o que tanto buscava. Porque no fim, ela só queria um amor verdadeiro. Não para si, mas para o filho. E ao testar o coração de Yumi, acabou descobrindo também o seu. O relacionamento entre Yumi e Hairan havia se transformado de uma convivência desconfiada para um vínculo silencioso, construído em gestos e olhares sinceros. Após o jantar, onde Hairan, ainda em sua identidade de senhora simples, dividira um pouco de sua própria história com Yumi, algo dentro dela amolecera. Pela primeira vez em muitos anos, ela não via a futura esposa do filho como uma ameaça, mas como uma jovem com um coração genuíno. Alguém que talvez, apesar das origens humildes, soubesse amar profundamente. Porém, como toda calmaria em histórias marcadas por segredos, a tempestade não tardou a chegar. 2 dias depois daquele jantar tocante, as redes sociais começaram a ferver. Sites de fofoca e perfis anônimos divulgaram imagens de Jun Seok e Yumi juntos em momentos íntimos, passeando de mãos dadas num parque, entrando em cafeterias discretas, saindo de uma livraria no fim da tarde. Era nítido que as fotos vinham sendo tiradas há semanas, talvez meses. Mas agora surgiam com legendas agressivas. Quem é a desconhecida ao lado do herdeiro do Império Choi? Ou filho do CEO bilionário com plebeia misteriosa? Hairan ficou imóvel diante do tablet em sua sala. Suas mãos estavam firmes, mas seu olhar era nebuloso. Ela não sabia quem tinha vazado aquelas imagens, mas conhecia bem o efeito que a mídia podia ter. Yumi, agora exposta, seria alvo de julgamentos impiedosos. O verdadeiro teste ainda estava por vir. No apartamento de Jun Seok, o clima era tenso. Yumi tentava esconder o nervosismo, mas sua respiração estava apressada. Ela não chorava, não gritava, apenas caminhava de um lado para o outro com o celular nas mãos. Estava mais preocupada com ele do que consigo mesma. Você quer terminar isso? Perguntou Yumi com os olhos baixos. Se isso prejudicar sua imagem, seus negócios... Jun Seok se aproximou com doçura e segurou o rosto dela. Eu não me importo com a minha imagem. Me importo com você. Respondeu firme.
Vamos passar por isso juntos, não importa o que digam. Yumi assentiu, contendo uma lágrima que insistia em cair. Ela então respirou fundo, e naquele instante tomou uma decisão que Heiran assistiu de longe, com olhos atentos. No dia seguinte, Yumi apareceu na porta da residência de Heiran, agora como CEO e não mais como a senhora disfarçada. Vestia roupas discretas, sem maquiagem, mas com um semblante determinado. Vim pedir desculpas, senhora Choi, por qualquer transtorno que minha presença possa ter causado à sua família. Não sou ninguém importante, não venho de um lugar especial. Mas eu amo seu filho. Não por ele ser quem é, mas por ele ser ele. Heiran se aproximou lentamente. Pela primeira vez, sem disfarces. E por isso mesmo você é especial. A frase foi breve, mas atingiu Yumi como um abraço. Ela não sabia o que significava aquilo por completo, mas sentiu que algo havia mudado no olhar daquela mulher. A rigidez dera lugar a uma ternura discreta, quase imperceptível. Nos dias seguintes, os comentários na internet continuaram, mas a postura de Yumi diante das críticas surpreendia até os mais céticos. Ela não se escondia, não se justificava, nem alimentava polêmicas. Passava por tudo com elegância, protegendo Jun Seok e mantendo sua dignidade. Era exatamente esse tipo de fibra emocional que Heiran havia procurado a vida inteira em alguém para seu filho. Ela percebeu então que nenhum teste seria mais revelador do que a realidade. E Yumi havia passado por ela com uma graça que só os corações verdadeiros conseguem demonstrar. Os dias passaram, e o relacionamento entre Yumi e Jun Seok se fortaleceu diante das adversidades. Heiran observava tudo com um olhar cuidadoso e uma avaliação silenciosa. Apesar da aparente tranquilidade, a mãe do CEO sabia que o mundo corporativo não era fácil para ninguém. E muito menos para uma jovem que jamais havia pisado naquele universo de luxo e pressão. Foi então que Jun Seok, querendo mostrar a Yumi a importância de seu papel ao lado dele, a convidou para um almoço com alguns dos investidores mais influentes da Choi Group. O evento não era formal, mas reunia pessoas de peso, aquelas que movimentavam cifras bilionárias e decisões que poderiam mudar o destino da empresa. Yumi sentiu um misto de ansiedade e empolgação. Nunca estivera em um ambiente assim antes, cercada por homens e mulheres impecavelmente vestidos, falando com um vocabulário que soava distante e quase inacessível. Ela sabia que não poderia errar, nem parecer deslocada, pois naquele momento não representava só a si mesma, mas também a confiança que Jun Seok depositava nela. Ao chegarem ao elegante restaurante no centro de Seul, Heiran, que fora convidada pelo filho para acompanhar o encontro, sentou-se ao lado de Yumi. Durante a entrada, Heiran lançava olhares discretos para a jovem, avaliando sua postura, seu modo de conversar, seus gestos. A jovem coreana, por sua vez, sentia o peso daquela atenção silenciosa, mas se manteve firme, respirando fundo e concentrando-se em aproveitar aquele momento. O almoço começou com pequenas conversas sobre o mercado, os desafios da economia e as novas estratégias da Choi Group. Yumi ouvia com atenção, absorvendo o máximo de informação possível, tentando entender a linguagem corporativa que parecia, até então, um código secreto. Quando chegou a vez dos investidores fazerem perguntas, Yumi percebeu que seu momento estava próximo. Um dos investidores, um senhor de cabelos grisalhos e olhar penetrante, perguntou diretamente: "E você, Yumi, como vê o papel da inovação nas empresas tradicionais?" Por um instante, o silêncio tomou a mesa. Todos esperavam uma resposta técnica, algo calcado em dados e estatísticas. Yumi engoliu o nervosismo, olhou nos olhos daquele homem e respondeu com voz calma e sincera: "A inovação não está apenas na tecnologia ou nos números. Está na capacidade de perceber o que realmente importa para as pessoas. O que toca o coração do cliente, o que transforma uma simples compra em uma experiência de vida. Se uma empresa não souber unir essa emoção à razão, perderá a conexão verdadeira com seu público." O silêncio voltou, mas desta vez foi de admiração. Heiran sorriu discretamente, sentindo orgulho pela forma como Yumi havia falado. Uma resposta que nenhum dos executivos esperava, mas que ecoava uma verdade profunda. Outro investidor, uma mulher jovem e enérgica, complementou: "Exatamente. O mercado está saturado de dados, mas carece de humanidade. Essa visão que você traz, Yumi, pode ser o diferencial que precisamos para consolidar o crescimento da empresa." O almoço seguiu entre conversas mais leves, mas o clima havia mudado. Yumi não era mais apenas a noiva do CEO, uma figura desconhecida e questionada.
Ela começava a ser vista como uma parceira com uma visão própria, alguém capaz de agregar algo mais que seu nome ao Império Choi. Na volta para casa, Hairan comentou: "Você tem algo que muitos não têm, Yumi. Uma sensibilidade rara. É isso que eu espero para o meu filho. Alguém que não só entenda números, mas também sentimentos." Yumi sorriu, sentindo que finalmente aquela mulher que antes parecia uma barreira quase intransponível começava a se tornar um porto seguro. "Obrigado, Sra. Choi. Prometo que vou fazer o meu melhor para merecer essa confiança", disse Yumi, com um brilho novo no olhar. E assim, entre jantares, almoços e conversas inesperadas, a relação entre as duas mulheres se firmava, movida por respeito e descobertas mútuas. A mãe do CEO já não via mais a jovem como uma simples pretendente, mas como alguém que poderia, de fato, caminhar ao lado do filho, enfrentando juntos os desafios que viriam. Tudo parecia caminhar bem para o casal, e a mãe, até que uma sombra do passado de Jun-seok surgiu inesperadamente para testar a força do relacionamento entre Yumi e Hairan. Um dia, durante uma reunião de diretoria na sede da Choi Group, rumores começaram a circular sobre a volta de uma antiga namorada do CEO. Uma mulher que, segundo diziam, ainda nutria ressentimentos e intenções pouco claras. Poucos dias depois, a ex-namorada, chamada Soo-jin, apareceu em um evento beneficente frequentado pela alta sociedade de Seul, onde Yumi também estava presente a convite de Hairan. Soo-jin não perdeu a oportunidade de fazer insinuações sobre a relação de Jun-seok e Yumi, lançando olhares desdenhosos e comentários velados que deixaram os convidados desconfortáveis. Yumi sentiu o peso daquele momento, o silêncio cortante e o julgamento implícito no ar. Mas ao invés de reagir com raiva ou se afastar, ela manteve a postura elegante e serena que vinha cultivando desde o início. Respirações profundas e olhos firmes foram sua defesa contra a tempestade emocional. Após o evento, em um jantar silencioso com Jun-seok, Yumi desabafou: "Eu não esperava que fosse tão difícil. Pensei que o maior teste já tivesse passado, mas parece que sempre há alguém disposto a colocar dúvidas e inseguranças em nosso caminho." Jun-seok segurou suas mãos e respondeu com ternura: "A vida raramente é fácil, Yumi, mas o que importa é que estamos juntos. Não deixe que fantasmas do passado destruam o que estamos construindo." Hairan, ao saber do ocorrido, refletiu sobre sua própria juventude e as batalhas emocionais que enfrentara para conquistar seu espaço e respeito. Ela viu em Yumi uma versão mais jovem de si mesma, forte, mas ainda vulnerável. Decidida a ajudar, Hairan convidou Yumi para uma conversa franca em seu escritório particular. Lá, entre prateleiras cheias de livros e lembranças de família, a mãe do CEO falou com sinceridade: "Yumi, eu sei o que é carregar o peso de ser julgada pelo passado, de ter que provar seu valor a cada passo. Mas você já mostrou que é digna. Não permita que ninguém, nem mesmo eu, tire isso de você." Yumi sentiu as lágrimas se formarem, não de tristeza, mas de alívio. Ela finalmente tinha alguém ao seu lado que entendia suas lutas e acreditava nelas sem reservas. Com o apoio de Hairan, Yumi enfrentou Soo-jin com firmeza, deixando claro que seu amor por Jun-seok era verdadeiro e que nada do passado poderia abalar aquela união. Sua postura calma e respeitosa desconcertou a ex-namorada, que acabou por se afastar, percebendo que não conseguiria mais interferir na felicidade do casal. Esse episódio fortaleceu ainda mais o vínculo entre Yumi, Jun-seok e Hairan, mostrando que a verdadeira força do amor está na confiança e no respeito mútuo, e que para cada desafio que surge, há uma oportunidade para crescer e se tornar mais forte. Após o conflito com Soo-jin, um silêncio delicado tomou conta da casa dos Choi. Yumi, apesar da força demonstrada, sentia o peso das incertezas ainda pairando no ar. Hairan, por sua vez, refletia sobre tudo o que já havia acontecido, e um sentimento inesperado começou a surgir. O reconhecimento de que talvez havia julgado a jovem noiva do filho com um olhar duro demais. Em uma manhã calma, Hairan decidiu agir. Preparou um chá especial, com ervas que sempre a acalmavam, e convidou Yumi para uma conversa íntima na sala de estar, longe dos olhares atentos da família e dos negócios. "Yumi", começou Hairan com a voz suave, "quero pedir desculpas. Sei que te coloquei à prova de formas que talvez tenham parecido cruéis, e por isso te peço perdão. Não foi para machucar você, mas para proteger meu filho e nossa família." Yumi olhou para a senhora, surpresa com aquela atitude. Nunca havia imaginado que a mãe do CEO fosse capaz de um gesto tão genuíno e humilde. "Eu entendo, senhora Choi.
respondeu Yumi, com um sorriso tímido. Sei que seu papel é difícil e que você só quer o melhor para o Jun-seok. E eu quero provar que posso ser essa pessoa. Hairan sorriu, sentindo uma leveza que há tempos não sentia. Aquelas palavras eram o início de uma nova fase, onde a confiança mútua poderia finalmente florescer. Nos dias que seguiram, a relação entre as duas mulheres mudou de tom. Havia menos desconfiança e mais diálogo, menos barreiras e mais compreensão. Yumi se sentia cada vez mais parte daquela família. E Hairan via nela uma verdadeira aliada, alguém capaz de caminhar ao lado do filho e dos desafios que viriam. Numa tarde ensolarada, Jun-seok chegou em casa com uma novidade. Havia fechado um importante negócio para a expansão da empresa no exterior, um passo decisivo para o futuro da Troy Group. Quero celebrar essa conquista com vocês, disse ele, olhando para Yumi e Hairan com um brilho nos olhos. O trio sentou-se à mesa para um jantar simples, mas cheio de significado. Entre risos e histórias, Hairan percebeu que aquele momento simbolizava muito mais do que um acordo comercial. Era a construção de uma família unida pela confiança, respeito e amor verdadeiro. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Porque aqui, trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.